No vídeo de hoje falaremos sobre duas pessoas especiais da Bíblia que permanecem vivas até hoje. Vocês sabem quem são? Antes de falarmos sobre eles, vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. O primeiro na lista se chama Enoque. Enoque é mencionado nas Escrituras, mais precisamente no livro de Gênesis. Apesar de haver dois Enoques na Bíblia, é crucial ressaltar que este Enoque não é o filho de Caim, mas sim um descendente de Sete, filho de Adão. Conforme o texto sagrado relata, Enoque, filho de Jared, viveu em uma época de decadência moral, marcada pela falta de piedade e corrupção generalizada. Entretanto, em meio a esse cenário sombrio, Enoque destacou-se como um homem fiel a Deus, mantendo uma relação íntima com Ele. A Bíblia menciona que Enoque foi pai de Matusalém, conhecido como o homem mais longevo mencionado nas Escrituras. Além disso, Enoque ficou na memória por sua profecia sobre o julgamento que se abateria sobre aqueles que se desviaram dos caminhos de Deus. Essa profecia está registrada no livro de Judas, onde Enoque é citado como aquele que alertou sobre o julgamento do Senhor contra os ímpios. O que torna a narrativa de Enoque excepcional é seu testemunho de comunhão íntima com Deus. Enquanto a maioria de seus contemporâneos viviam apenas para gerar descendência, Enoque foi além, buscando a presença de Deus com fervor e paixão, demonstrando sua devoção sincera e anseio por uma comunhão profunda com o Criador. Por 300 anos, Enoque caminhou em comunhão habitual com Deus, mesmo após o nascimento de Matusalém, tendo outros filhos e filhas. Essa jornada de fé e obediência culminou no evento notável na história bíblica, o arrebatamento de Enoque. O livro de Gênesis relata que, em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e um dia simplesmente não foi encontrado entre os mortais, pois Deus o tomou para estar em sua presença. Esse foi o primeiro caso de arrebatamento registrado na Bíblia. Posteriormente, no livro de Hebreus, Enoque é mencionado como alguém que o mundo não era digno. Sua fé agradou a Deus e ele foi arrebatado para não provar a morte. Isso é corroborado pelo testemunho registrado sobre Enoque. E ele andou com Deus. Essa afirmação nos convida a ponderar sobre a importância de buscar uma comunhão genuína com o Senhor e agradá-lo por meio da fé. Enoque não apenas nos fornece um exemplo inspirador de vida espiritual, mas também compartilha lições inestimáveis. Ele destaca a importância de viver para uma audiência divina, buscando apaixonadamente a presença de Deus. Ao fazê-lo, assim como Enoque, podemos experimentar Deus de uma maneira completamente nova, profunda. A história de Enoque nos estimula a buscar uma comunhão íntima e constante com Deus, mesmo em tempos difíceis e desafiadores. Ela nos recorda que Deus está constantemente em busca de corações fiéis, prontos a viver completamente para Ele. A segunda pessoa que não experimentou a morte
foi Elias. Deus chamou Elias em um momento crucial para Israel. O país estava sob o reinado do rei Acabe, um dos piores monarcas de Israel, conhecido por sua idolatria e liderança corrupta. Elias, um homem temente a Deus e um dos grandes profetas de Israel, iniciou seu ministério com uma mensagem impactante para o rei Acabe. Anunciou que não haveria chuva nos próximos anos, a menos pela palavra de Elias. Isso ocorreu devido à idolatria e à injustiça no reino de Acabe. Posteriormente, Deus instruiu Elias a se esconder junto a um riacho, onde encontrou água e foi alimentado por corvos. Após um período de seca, Deus orientou Elias a ir a uma cidade chamada Sarepta. Lá, encontrou uma viúva à beira da última refeição, com farinha e azeite. Elias pediu a ela que fizesse um pão para ele primeiro, assegurando a ela que a farinha e o azeite não se esgotariam. A mulher obedeceu e testemunhou o milagre de Deus, pois sua farinha e azeite não se esgotaram, mesmo durante a seca. Em seguida, Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Convocou uma assembleia e propôs um teste. Os profetas de Baal e ele mesmo sacrificariam um bezerro, e o Deus que respondesse com fogo provaria ser o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal montaram seus altares e clamaram pelo fogo por horas, mas sem sucesso. Então Elias construiu um altar para o Senhor, colocou o novilho em pedaços sobre a lenha e disse para derramarem 4 cântaros de água sobre o holocausto e sobre a lenha. Pediu para que fizessem isso por 3 vezes, de maneira que a água corria ao redor do altar. Então clamou Elias a Deus dizendo: Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Então Deus atendeu o chamado de Elias, enviando fogo do céu que consumiu o holocausto, o altar, as pedras e a terra, e até lambeu a água derramada, evidenciando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Após essa grandiosa vitória sobre os profetas de Baal, Deus instruiu Elias a anunciar o fim da seca e a chegada da chuva. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, ajoelhou-se e orou fervorosamente a Deus. Enviou seu servo para observar ao horizonte em busca de sinal de chuva. Após muitas tentativas, sua persistência foi recompensada, com a visão de uma pequena nuvem se formando no céu, sinalizando a Acabe que uma forte chuva estava chegando. Deus manifestou novamente o seu poder, trazendo chuva abundante para a terra. Apesar dos triunfos e vitórias, Elias também enfrentou oposição e perseguição, sendo obrigado a fugir da rainha Jezabel, que planejava matá-lo. Durante sua fuga, Elias chegou ao deserto e, desesperançado e exausto, pediu a Deus que tirasse sua vida. Contudo, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo com comida e água. Elias foi revigorado e continuou sua jornada para o Monte Horebe, onde teve um encontro especial com Deus. Na caverna do Monte Horebe, Deus falou com Elias por meio de um sussurro suave,
renovando sua comissão e fornecendo instruções claras. Ao sair da caverna, Elias encontrou Eliseu, que se tornou seu discípulo e sucessor. Elias lançou seu manto sobre Eliseu, indicando que ele seria o próximo profeta. A vida de Elias encerrou-se de maneira singular e misteriosa. Deus revelou a Elias que sua partida estava próxima. Juntos, Elias e Eliseu viajaram do Monte Horebe, passando por Betel, Jericó e finalmente chegaram ao Jordão. Elias dividiu as águas do Jordão com seu manto, e ambos atravessaram em terra seca. Enquanto caminhavam e conversavam, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu de repente, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias, testemunhou maravilhado enquanto clamava: meu pai, vendo Elias desaparecer da vista. Eliseu apanhou o manto que caiu de Elias e com ele dividiu as águas do rio Jordão, evidenciando que o Espírito de Deus que estava em Elias agora repousava sobre ele como seu sucessor. A partida milagrosa de Elias marcou a transição para o ministério de Eliseu, deixando um legado poderoso. Agora falando sobre os cristãos, a profecia do arrebatamento no fim dos tempos é um tema crucial nas Escrituras. Embora a hora exata da volta de Jesus seja desconhecida, a certeza de um evento extraordinário para os seguidores de Cristo permanece. A passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, oferece uma visão detalhada deste arrebatamento. Paulo, o apóstolo, escreve à igreja em Tessalônica, explicando os eventos relacionados aos que morreram na fé e aos que estarão vivos no retorno de Jesus. Ele enfatiza que, se cremos na morte e ressurreição de Jesus, também devemos crer que Deus trará consigo aqueles que morreram em Jesus. Quando o Senhor voltar, haverá uma ordem específica de eventos. Jesus descerá do céu com um grito de comando, uma voz de arcanjo e o som de trombetas de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos que serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento sobrenatural implica uma união eterna com Jesus, uma promessa reconfortante para os crentes. Assim como Enoque andou com Deus e não experimentou a morte física, haverá uma geração de crentes poupados da morte pelo arrebatamento. Esta é mais uma prova do amor e cuidado de Deus, garantindo vida eterna e libertação do poder da morte. O arrebatamento é um evento de esperança e alegria para todos que creem e aguardam o retorno de Jesus, ansiando por um encontro celestial na presença do Senhor. Gostou dessa narrativa envolvente? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador como este. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não hesite em deixar seu like e compartilhar com outros que também podem se beneficiar. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal. Obrigada por fazer parte dessa jornada espiritual conosco e até o próximo vídeo.